Olá amigos, vamos à nossa videoanálise do índice Bovespa após o pregão desta quarta-feira, dia 19 de setembro, também realizando alguns comentários aí, a análise da Petrobras e da Vale, ações preferenciais PETR4 e Vale 5. Olhando aqui para o Ibov, queda de 0,25% no pregão de hoje, superou a máxima do pregão anterior, mas perdeu força no decorrer do dia. Vinha bem no início do pregão, tinha resistência ali de um topo anterior aqui no G60 em 62.687, não conseguiu superar esse movimento de baixa, nesse movimento aqui de alta. O lado positivo seria fazer isso aqui, reverteu, gerou um topo mais baixo que o anterior, então já temos aqui uns topos mais baixos, levemente mais baixos, mas ainda respeitando esse suporte 61.446 pontos. Então está ali numa região mais de indefinição, mas seguindo com a perspectiva de poder trazer uma correção um pouco maior, o índice Bovespa, que pode trazer 60.200 a 60.000 pontos, que é o que traria um cenário mais adequado poderia trazer mais ações revelando oportunidades de entrada mais interessantes. A LAD caiu de forma um pouco mais acentuada do que próprio Ibovespa, é um lado que pode puxar um pouco mais aí essa questão de uma queda para o Ibov. O Clímax não teve uma queda mais acentuada, assim, foi basicamente parecido com a queda do Ibovespa, não foi muito forte a queda para baixo, ainda tem espaço para chegar na região sobrevendida. E é isso que eu chego a mencionar na análise falando do Ibov, né? Interessante seria ver o Clímax aqui mais embaixo, para trazer ações trazer um número maior de ações com oportunidades. O Clímax aqui nessa região tende a ter um número menor de oportunidades de entrada de curtíssimo prazo, entrada de correção, de um movimento de alta, enfim. As operações tendem a ser operações mais rápidas, operações mais curtas e poucas oportunidades aparecendo. É isso que até eu venho comentando aí nos últimos radares do mercado e também até na videoanálise de destaques. Olhando agora para Petrobras terminou o pregão de hoje apresentando queda de 2,28%, confirmando um sinal de baixa, fechando abaixo dos 22,90. Aqui no G60 fechou abaixo dos 22,90, fez nova mínima. E um dos pontos de objetivo, pegando esse pivô de baixa que ela montou aqui no G60, uma das projeções de queda na faixa dos R$ 22,00 por volta dos 22,25. Em termos de retração, para se pensar em uma entrada, o que eu estaria pensando ali em entrada de correção em cima da Petro? Seria uma entrada mais aqui por volta dos 22, um recuo por volta dos 22,06 a 21,88. Chegando nessa faixa de preço, já estaria pensando em executar uma compra nessa ação no retorno aí do preço, numa sinalização de entrada após testar essa faixa de suporte mencionado. Então esse seria um próximo objetivo de queda, no meu ponto de vista, em termos de suporte. Tem suporte na faixa dos 22,19, média móvel de 13 e depois R$ 21,88. Olhando agora para Vale 5, Vale 5 no pregão de hoje apresentou uma queda de 1,1%, fez uma máxima superior dos três últimos pregões, mas se a gente observar pelo gráfico de 60 minutos, ampliando o gráfico aqui de 60 minutos, a gente pode verificar que a ação não consegue fazer aquele sinal que é um fechamento no G60 acima dos 38,50 em nova máxima, já recua, perde aqui a mínima desse candle que tentou romper no pregão, logo no início do pregão, na abertura do pregão, esse candle aqui tentou superar e fechar acima dos 38,50, já perdeu a mínima e fez um fechamento abaixo da média, algo que não vinha acontecendo aí, ficar algumas horas abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos. Então, uma primeira sinalização de perda de força por parte dos compradores. Uma sinalização que continua sendo mais forte é que eu já comentei nas últimas análises. Fechamento abaixo de 37,29 com nova mínima aqui no G60. Uma primeira sinalização de queda já foi dada, perdeu a mínima do pregão de ontem. Para uma operação de venda sendo um pouco mais arrojada, uma das possibilidades seria oscilar abaixo dos 37,59, entrada 37,58, stop em 38,64, e aí o objetivo vai ficar aqui perto, um pouco acima dos 36,50, que é ainda acima da média móvel exponencial 3 períodos, acima de um suporte em torno dos 36,30. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção
e também pelo acesso aí diário ao site da Autovira.com. Um grande abraço e até breve.